da fiscalização. Porque será que existe alguma entidade que possa fiscalizar, que possa exigir com mais periodicidade os exames médicos, que eles devem ser apresentados aí nas suas assessorias? Será que tem algum órgão? Então, o Camisa 8 foi em busca da resposta. E claro que existe um órgão, é o Conselho Regional de Educação Física, o CREF5, e nós estamos recebendo aqui o presidente da Câmara de Saúde. O nome dele é o Dr. Welton Godinho. Bom dia, seja bem-vindo ao Camisa 8. Vou pedir para o senhor ficar aqui ao lado do médico Dr. Carlos. Welton, bom dia, bem-vindo ao Camisa 8. O CREF5, ele tem o poder de fiscalizar essas assessorias para que esses exames sejam realmente feitos e apresentados para que ele possa praticar atividade física. Bom dia, bem-vindo ao Camisa 8. Bom dia, agradeço o convite. O CREF5, ele é um conselho de classe, ele é responsável pela atuação profissional. Então, a função do CREF5 é garantir que quem está prestando aquele serviço, aquela assessoria que envolve exercício, seja formado em educação física e regulamentado pelo Conselho, consequentemente fiscalizado pelo Conselho. No caso de ser identificado algum problema em virtude da atuação desse profissional, aí tem a intervenção do CREF5. Mas na questão de exigir a periodicidade dos exames, não existe a obrigatoriedade de nenhuma entidade, de nenhum conselho com relação a isso, né? Teve uma tentativa de um marco legal da obrigatoriedade em academias, mas era em relação a um setor específico. As academias hoje, elas usam o parquet, né, que é um questionário, a própria pessoa responde, muitas vezes com pressa de fazer a atividade, sabe que uma resposta, até 3 respostas negativas, diferente do resultado positivo, pode fazer com que ela só se inscreva naquela academia após a liberação médica. Então a pessoa vai no automático, bota as respostas e entra. Nesse caso em específico de assessorias de corrida, de triatlo, se seguem alguns guidelines e também, como até foi mencionado, muitas vezes o próprio treinador, ele recomenda a atleta que traga aquele exame em específico, mas não tem uma entidade fiscalizadora disso. É mesmo, rapaz. O Conselho Regional de Medicina não poderia puxar para si essa responsabilidade ou não tem nada a ver com aquilo que ele abraça? Antigamente tinha uma exigência maior com relação aos atestados médicos. Né? Isso. Se eu não me engano, São Paulo puxou essa discussão e em 2018 ele passou a não ser mais necessário o atestado médico e entrou o parquet para que consiga se dar mais acessibilidade à atividade física. Porque muitas vezes um indivíduo de baixo risco, como eu citei, um indivíduo de 15 anos que vai fazer uma atividade leve, se eu vou exigir dele um atestado médico para poder fazer atividade física, ele não teria muito risco e a gente estaria limitando a iniciação da atividade física para uma pessoa que seria muito importante, né? Então, com relação aos exames, realmente, a gente não tem como obrigar ou como ter uma fiscalização ostensiva, até porque é muita gente praticando, mas as entidades, as academias, as assessorias, né, têm uma corresponsabilidade sobre isso, de orientar seus alunos, de oferecer material de segurança. Por exemplo, nas academias hoje, tem o desfibrilador, que é super importante. Perfeito. Na beira-mar, eu acredito que deva ter alguns pontos de desfibrilador. As pessoas precisam saber onde eles estão, né? E saber usá-los. Exato. Seria o ideal, né? Seria o ideal, realmente. Eu tenho até um projeto de conseguir oferecer o treinamento para pelo menos os profissionais que acompanham esses alunos, para que nesse momento que aconteça, porque pode ser um aluno seu, pode ser um amigo que está correndo do seu lado, no mínimo você saber onde está geograficamente o desfibrilador e trazer, porque ele não é difícil de operar, ele é automático, então ele dá as orientações todos por voz, né? As gravações, então você cola no tórax do indivíduo e vai seguindo os passos, não é tão difícil, mas precisa ter o desfibrilador para a gente conseguir dar alguma chance para aquele indivíduo que sofre mal súbito. Perfeito, então eu vou puxar aqui para o CREF5, já que não tem a fiscalização, mas poderia se criar uma cartilha para que você fizesse um trabalho de conscientização nas assessorias
assessorias, isso seria possível? Com certeza, perfeito. Inclusive, eu estou como presidente da Câmara de Atividade Física e Saúde e a gente acredita muito nessa formação continuada. A gente sabe, até pela área ser muito dinâmica, tem várias atualizações sobre os diversos temas relacionados à saúde. A gente tem uma preocupação por causa dos objetivos mais voltados para a estética, às vezes estética em detrimento da saúde, mas a gente já fez vários projetos, lançamos recentemente um guia de atuação do profissional de educação física na saúde mental, anterior a isso na saúde de forma geral, e também lançamos uma cartilha sobre como atuar nos pós-Covid, com aquelas pessoas que tinham uma gama de sequelas relacionadas a SARS-CoV-19, né? Perfeito. E eu... Conclua, por favor. Mas estamos também com um planejamento, são várias demandas, né? Como trabalhar com autistas, mas estamos também com essa demanda e assim, é sempre importante ressaltar, como o doutor bem ressaltou, o exercício de forma geral ele traz benefícios para o corpo e se a gente pensar só no coração em si, o exercício aeróbico aumenta as câmaras do coração, a capacidade de receber aquele volume de ejeção, hipertrofia o ventrículo esquerdo para melhor distribuição do sangue pelo corpo. Eu tenho uma gama de associações positivas em relação à prática, tanto do exercício de força como do exercício mais contínuo. Mas a gente não pode deixar de orientar a nossa população, até porque hoje em dia a atividade física, todo mundo entendeu que é necessário e a nossa capital, como bem falou o doutor Carlos, cresceu assustadoramente o número de praticantes. Então, ela também... Essa quantidade absurda de gente praticando atividade física também, obviamente, vai elevar o número de casos de possíveis mal súbitos, então você precisa desse acompanhamento médico. Não tem para onde correr, né, doutor Carlos? Tem que passar pela mão de um especialista. É super importante, principalmente nas pessoas de mais risco que estão iniciando, né? Sempre nas mudanças, principalmente, né? Quando vai iniciar, quando você vai dar um salto, mudar de prova, a complexidade, ou quando de repente você viu que a pressão está um pouquinho alterada, diagnosticou alguma doença, ou quando você está com um pouquinho mais de idade. Então, nesses pontos especificamente é muito importante. Se todo mundo pudesse fazer, seria excelente, mas especialmente nessas populações é muito importante. Perfeito. Camisa 8 destrinchando aqui para você o mal súbito que acontece, principalmente ali para quem pratica atividade física. E infelizmente o nosso mote é o falecimento da Zuleika Xavier, a triatleta cearense que faleceu nesse mês de março, praticando o seu esporte, o aquátlon, na Avenida Beira-Mar. Sofreu um mal súbito, veio morrer afogada e infelizmente nossas condolências à família, mas a gente não pode ignorar o fato e aí o Camisa 8 está trazendo aqui para você esclarecimentos sobre atividade física, o que pode ser feito para que minimize esse impacto do mal súbito à quantidade de praticantes, e aqui a gente trouxe especialistas na área para debater sobre o tema e esclarecer para você em casa. Fica a dica, pratique atividade física, mas precisa passar por uma bateria de exames com especialistas gabaritados. Perfeito? Perfeito. Doutor Carlos Abdias, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Foi um prazer. O Elton Godinho também, obrigado pela sua participação aqui no Camisa 8. Obrigado, amigo. As portas estão abertas para vocês aqui, para o CREF, para o pessoal também do Conselho Regional de Medicina, para os cardiologistas. Um grande abraço, tá bom? Camisa 8 vai para um rapidíssimo intervalo. Na volta tem futebol. Até já! De volta com Camisa 8.